Olá pessoal, voltei aqui com esse vídeo para ensinar vocês a fazerem esse pullover ou colete que está aparecendo aí no vídeo. É um colete bem legal, dá para vocês usarem dos dois lados. Regiões muito frias, se você coloca aquele forro que parece lã de carneiro, fica extremamente quente. Se você mora numa região mais fresquinha, você pode fazer com tecidos de linho, que vai ficar fresquinho e vai dar um charme a mais aí. É uma terceira peça para você usar. Então fica de olho nas dicas, eu vou ensinar um molde, cortar e a costurar também. Se você não me conhece, o meu nome é Mônica Sanches, eu sou professora, modelista, designer de moda. Eu tenho cursos que ensinam as pessoas a costurarem calças, blusas, enfim, tudo sob medida. Se você quiser conhecer um desses cursos, dá uma olhadinha no link que vai aparecer aqui embaixo ou na descrição do vídeo que você vai ter acesso aos vídeos. Então, sem mais demoras, vamos começar aqui com o nosso modelinho do colete, um colete super fácil. Então, para a gente começar esse modelinho que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai começar fazendo um retângulo. Eu vou usar o papel deitado para ficar melhor aí para você ver na sua casa. Então, a gente vai fazer assim, olha, vocês vão puxar um traço comprido. Esse traço, ele vai ter 60 centímetros de comprimento, 60 centímetros. Eu vou fazer um pouquinho menor para você conseguir visualizar, tá? Mas a ideia é fazer 60 centímetros de comprimento. Se você quiser mais comprido, você pode fazer mais. Aí, nós vamos fechar o retângulo. Então, eu vou puxar aqui para o lado 20 centímetros. Então, 20 deu aqui. Deixa eu escrever também, 20 centímetros. E vamos puxar também os 20 centímetros lá embaixo. Unir os pontos. Então, assim, a gente tem um retângulo de 60 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura, ok? Agora, a partir desse cantinho, você vai colocar cerca de 10 centímetros, 10 a 12. Se você é mais cheinha, você põe 12. Se você é menorzinha, você põe uns 10, tá? Então, de 10 a 12, vamos escrever, ó. De 10 a 12 centímetros, daqui até aqui. Desse ponto para baixo, você vai colocar 9 centímetros. Então, aqui 9 centímetros, certo? Então, 10 a 12 você que escolhe e daqui para baixo 9. E aí você vai unir com esses pontos fazendo uma curva assim, ó. Então, essa parte aqui, ela corresponde ao decote ali em cima que você tá vendo. Então, esse retângulo aqui, ele é a frente desse colete. Para as costas, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Então, você vai novamente fazer um retângulo de 60 centímetros ou o mesmo valor que você usou lá na frente, tá? Sugestão é fazer 60 centímetros. Aí, aqui em cima, a gente vai puxar 20 centímetros. 20 para cá. Vamos fechar o retângulo. Então, vamos descer os mesmos 60 centímetros. Eu estou fazendo menor. Fecha aqui. Certo? Então, retângulo das costas já está pronto. É igualzinho da frente. Aqui em cima, então, dessa ponta, nós vamos colocar de 10 a 12. Lembra que eu falei lá? De 10 a 12. Se você tem o pescoço mais largo um pouco, põe 12. Se você é menorzinha, põe 10, tá bom? Então, daqui para cá, de 10 a 12, que será o mesmo valor que você colocou aqui na frente. Só que agora, para descer aqui, você vai colocar
apenas 5 centímetros. Daqui para cá, 5 centímetros, tá bom? E aí você vai também unir os pontos. Olha, daqui você vem com uma curva, vindo retinho, encontrando. Então, esse pedaço, ele corresponde ao decote ali das costas. E acabou o molde. Simples, né? Esse aqui é a parte das costas aí do nosso colete. Vamos cortar isso aqui. A gente vai cortar seguindo as linhas azuis. Olha, se você conseguiu entender como faz isso aqui não deixa de ser uma modelagem. Então, se você quiser aprender outros tipos de blusas, eu tenho curso só de blusas, onde você vai aprender também o molde, passo a passo, e vai aprender a confecção de cerca de 17 tipos de blusas diferentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha. É um curso de blusas de verão. É bem interessante. E o legal é assim, se você conseguir fazer isso aqui, você vai conseguir fazer os outros modelos mais elaborados, mesmo sendo à distância. Vamos cortar a parte da frente agora também, seguindo a linha. Nós vamos fazer esse modelo forrado, porque além de ser um colete, um pullover, para ficar mais quentinho, é legal colocar forro, e o acabamento é muito mais bonito e fácil de fazer quando a gente coloca forro na peça. Então, vocês podem aí usar um forro que vocês quiserem. Se você mora numa região muito fria, sabe o que é legal você fazer de forro? Aquele tecido que lembra lãzinha de carneiro. Fica muito bom. Então, estamos aqui com o molde pronto. Olha, o molde das costas, decote das costas, o molde da frente, decote da frente. Agora, a gente vai pegar o tecido e a gente vai cortar. Ah, gente, esqueci da faixinha. Então, essa faixinha que vocês estão vendo aí, nada mais é do que um retângulo. Lembra que ele vai ter que dar a volta na sua cintura. Então, você vai cortar um retângulo bem comprido. E o tamanho dele, você pode colocar cerca de uns 10 centímetros de largura. Então, bem comprido, um retângulo bem comprido por 10 centímetros de largura, tá? O legal dessa peça é que ela pode ser dupla face. Então, se você pega tecidos que combinam entre si, você pode virar ela ao contrário, você vai ter duas peças numa só. Então, olha, eu peguei aqui um dos tecidos que eu vou usar, é até um retalho, você vai ver que ele não gasta muito tecido não. Então, eu vou dobrar assim, desse jeito, vou pegar o meu molde, sabe essa parte aqui, onde eu escrevi 60 centímetros? Então, ela eu vou encostar na dobra do tecido. Mas, para você ver, então tá aqui, ó, bem certinho na dobra do tecido. E aí, você pega os alfinetes e prende as beiradinhas de baixo. Não precisa exagerar na quantidade de alfinete, tá? Então, esse processo que vocês estão aprendendo no vídeo, ele é o processo que eu ensino nos cursos de blusa. Se você entender isso, você vai conseguir entender como faz as outras blusas lá, tá? Então, prendi, vou colocar mais um aqui no centro. E aí, a gente vai cortar. Para cortar, você vai deixar 1 centímetro na beiradinha de tudo, porque esse molde não tem margem de costura. Então, na hora que você for cortar, você deixa 1 centímetro ao redor de tudo. Você pode medir com a régua ou vai assim, no olhômetro mesmo, tá? E aí, a gente vai cortar o molde da frente também. Então, pega lá o seu tecido, a mesma coisa. Você vai dobrar ele, aí você pega o seu molde da frente, e essa parte que está escrito 60 centímetros é o meio da frente. Você vai fazer a mesma coisa que você fez com as costas. Você vai encostar ele na dobra do tecido e vai alfinetar. Aqui o decote você deixa bem encostado mesmo na dobra, não deixa torto aqui não. Então, coloca alguns alfinetes prendendo o seu molde no tecido, aqui embaixo, em cima e no meio.
E vamos cortar também, deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Pronto, então fizemos o corte da peça. Simples, né? Então, você já aprendeu como faz um molde, como faz o corte. Eu vou usar esse mesmo molde cortado para cortar o forro. Então, para o forro, eu optei por esse outro tecido, que ele vai combinar, é marronzinho também. Eu também vou dobrar ele assim ao meio. Vou pegar aqui, por exemplo, o meu molde das costas. E vou também encostar ele na beiradinha do tecido, na dobra do tecido aqui, ó. Então, encosta bem certinho aqui na dobra. Já pega esses alfinetes, tira ele e já prende pegando o tecido aqui de baixo. Pronto, temos o parzinho das costas cortado. Agora a gente pega aqui o molde, o restante do tecido, pega o molde da frente. O meu tecido também está dobrado ao meio. E você vai pegar o seu molde da frente, encostar na beiradinha do tecido e vai cortar também. E vamos cortar seguindo a beiradinha de baixo. Vocês viram como é fácil fazer mesmo online? Dá para seguir muito bem, né? Então, a gente tem um parzinho cortado do forro e da peça. Detalhe importante. Vou tirar esse molde das costas. Essa aqui é uma dica. Então, prestem atenção nessa dica. Sem essa dica, você vai ter muita dificuldade em fazer o acabamento da peça. Olha, eu tirei o molde só para você ver melhor. Ele tá dobrado ao meio ainda, né? Eu vou colocar uns alfinetes para segurar. Então, você vai prender isso aqui com os alfinetes para o seu tecido não andar. Você vai cortar no molde das costas. Você vai cortar agora o centro, deixa eu puxar, o centro das costas. Então, você vai estar dividindo o seu molde das costas ao meio. Você vai fazer isso nas duas peças das costas, tanto no forro como no tecido de cima. Prende com os alfinetes para ele não andar e aqui corta então o meio das costas. Você vai entender isso, o porquê disso na hora que a gente estiver costurando. Dica muito importante. Todos os modelos que eu ensino no curso de blusas, todos eles têm as dicas. É tudo passo a passo mesmo. Pessoal, então vocês aprenderam agora como corta. Só isso. Agora é a hora da montagem. Ah, vamos cortar a faixinha. Escolhe qual tecido você quer usar para faixinha, ou você pode também fazer a faixinha dupla face, não tem problema. Se você também estiver usando retalho, você faça igual eu, você corta várias tiras e a gente emenda. Como eu vou cortar várias tiras, eu vou dobrar aqui o tecido ao meio, para assim eu já corto 2 tiras de uma vez só. Eu vou cortar isso também, deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Se você tem o tecido inteiro, você pode cortar uma faixa dessa na largura do tecido, ou seja, se seu tecido tem 1,40 m de largura, você vai cortar já uma faixa de 1,40 m. Aí depois você arruma no corpo, se você quer menor é só cortar o excesso. Se você, assim como eu, está com retalho, sugestão, corta várias tiras e a gente emenda.
Aí, no caso, não pode esquecer de sempre deixar as margens de costura na hora que você está cortando, 1 centímetro pelo menos ao redor de tudo. Nós vamos emendar os ombros. Você vai soltar aqui o seu molde. Você vai pegar o molde da frente e o molde das costas. Nós vamos emendar os ombros deles separadamente. Então, eu vou pegar só o tecido referente à peça e só o tecido referente ao forro. Eu vou pegar o forro, tá vendo o ombro aqui em cima? Então, eu vou pegar a parte das costas e eu vou colocar ombro com ombro. Toma cuidado, gente, não vai inverter, não vai colocar para esse lado. Porque aqui é decote, o decote tem que ficar com decote, não vai inverter. Outra coisa, direito do tecido, ou seja, a parte bonita do tecido contra a parte bonita, direito contra direito. Aí você vai colocar ombro com ombro, você vai alfinetar. Lembra que a gente deixou 1 centímetro de margem de costura? Você vai lá na máquina e você vai costurar nessa distância de 1 centímetro, da beiradinha até a beiradinha. Esse outro ombro também, olha, mesma coisa. Direito contra direito, ombro com ombro. Então, eu fiquei o decote com decote. Alfineta o seu ombro e costura respeitando a margem de 1 centímetro. Passar uma costura aqui e aqui. Vamos fazer a mesma coisa com a parte do forro. Vamos costurar isso. Já vou também pegar a faixinha. No meu caso, a minha faixinha eu vou ter que emendar porque eu não tinha tecido suficiente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser emendar. Eu vou colocar também direito contra direito e vou emendar aqui pezinho de máquina, ou seja, uma costura bem pequenininha, bem estreitinha. Aí, depois que eu costurar isso, eu vou ter a minha faixa inteira. Depois que eu costurar isso, aí você vai pegar e dobrar ele no sentido do comprimento e a gente vai costurar a parte de cima da faixinha todinha. Também pezinho de máquina, mais estreitinho, ou deixando 1 centímetro, tanto faz. Eu vou fazer tudo isso de uma vez só, os ombros e a costura da faixinha. Costurei a faixinha, nós vamos pegar um alfinete de segurança e aí você vai desvirar a faixinha toda. Você põe o alfinete por dentro da faixinha, vai puxar e vai desvirar. Olha, se você está entendendo como que costura essa peça, mesmo sendo aí no computador, online, você vai conseguir fazer peças online também. Então, se você quiser aprender modelos de blusinhas, dá uma olhada nesse curso que eu tenho, a descrição está lá no vídeo. Aí nele você vai aprender também o molde, a costura, todas as dicas. Faixinha desvirada, você vai lá para o ferro e você passa essa faixinha para deixá-la bem assentada. Bem, vou deixar agora a faixinha de lado, vamos continuar com a nossa peça. Pega o que você costurou. Nós não fechamos aquele centro das costas. Lembra que a gente cortou, que eu falei que era a dica? Ele continua aberto. Então, pega aí a sua peça, coloca ela com o lado direito para cima. Pega o forro e você vai colocar o direito do forro, ou seja, a parte bonita do forro, parte bonita, direito, contra o direito da peça. E aí você vai alinhar ombro com ombro. Então, estende ela assim, uma sobre a outra. Aí você vai colocar costura de ombro com costura de ombro e você vai alfinetar. Essas margens de costura, abre elas. O legal é, antes de fazer isso que eu estou mostrando, você ir lá no ferro
e você abrir essas costuras no ferro. Aí você alfineta costura de ombro com costura de ombro. O outro lado também, costura de ombro com costura de ombro. Alfineta, então, alfineta as costuras de ombro, certo? E agora você vai alfinetar todo o decote. Então, você põe decote com decote, alfineta, até aqui, olha, até o finalzinho. Não vai descer o centro das costas. Aqui também, olha, decote com decote, beiradinha do tecido com a beiradinha do tecido. Coloca aí vários alfinetes segurando. Quando a gente for lá para a máquina, nós vamos costurar isso aqui, olha, a 1 centímetro, a volta todinha do decote, passando pelos ombros, terminando desse lado. Aqui a gente não costura, fica aberto dos dois lados. Esse lado aqui também, tá vendo esse lado reto? Nós vamos costurar desde aqui de baixo a 1 centímetro, vindo retinho, passando pelo ombro. Então, aqui no ombro você também abre as costuras, coloca a costura de ombro com costura de ombro, prendendo. E a gente vai seguir costurando até aqui embaixo, beiradinha do tecido com beiradinha de tecido. Põe quantos alfinetes você quiser para segurar isso. E desse lado a mesma coisa, abre a costura de ombro, de baixo e de cima lá no ferro, estica seu tecido, prende com o alfinete bem aqui a emenda do ombro. E aí você vai colocar mais alfinetes prendendo, colocando o tecido beirada com beiradinha, olha, beiradinha com beiradinha, o forro de baixo com o forro de cima, beirada com beirada. Prende aí vários alfinetes, começando desde aqui embaixo na barra. E segue a costura até aqui embaixo. Então, vamos fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Recapitulando, vou costurar todo o decote e depois eu vou costurar essa lateral e a outra lateral de cima até embaixo. Tá aqui, costurado todo ao redor. Agora a gente vai ter que dar uns piques nas partes curvas, então, aqui no decote, você faz uns cortinhos chegando bem próximo da costura que você fez, ao redor de toda a parte curva. Agora a gente vai desvirar esse colete, olha que legal. Sabe aquele alfinetão? Deixa eu ver onde eu coloquei o meu. O alfinete de segurança, presta bem atenção, a peça está no avesso que a gente acabou de costurar, né? Eu vou pegar somente o tecido de cima e eu vou prender aqui ele com o alfinete de segurança. Aí eu vou pegar o alfinete de segurança e eu vou passar por dentro aqui do tecido, indo até o ombro. Tô passando por dentro do ombro, olha, o alfinete tá aqui, eu tô segurando ele. Aí eu ponho a mão por dentro da peça e vou lá encontrar o alfinete que está dentro do ombro. E aí você vai delicadamente puxar. Quando você puxar, ele vai desvirar esse lado, o lado que você puxou. Tá vendo, ó? Desvirou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego o alfinete, coloca na beirada do tecido de cima, vai passando o alfinete por dentro, no caso, indo ali para o ombro. Aí você vem,
pelo outro lado, põe a mão por dentro, encontra o alfinete, tudo pelo ombro, e aí você puxa devagarzinho toda a sua peça. Pronto. O ideal agora é você ir lá no ferro de passar roupa e você passar toda essa peça que você acabou de desvirar. Olha aqui, olha. Então, eu tenho a frente, olha o ombro e a parte das costas, já toda reviradinha. Faz o que eu tô falando para vocês. Vai lá no ferro e passa todo esse decote. Deixa essa peça todinha assentada, tá bom? Depois que você fez isso, nós vamos fazer o seguinte. Presta atenção também que é uma dica importante. A gente vai fechar esse centro das costas, né? Então, ele tá aqui. Presta atenção, tá vendo a emenda entre o forro e a peça? Eu vou pegar ela, os dois lados, e eu vou juntar assim, olha aqui, ó. Costura com costura, juntei. Direito com direito. Aí eu vou pegar a parte aqui, ó, marrom escura, vou jogar lá para baixo, a marrom com a marrom, e vou juntar essa beirada aqui. Vou mostrar de novo, tá? Então, olhem bem. Tô aqui com a minha peça toda estendida pelo lado direito. Ela está no direito, você já passou, ela tá toda bonitinha. Vou segurar o encontro da costura entre o forro e a peça, bem essa costura. Vou pegar outra costura do outro lado e eu vou juntá-las, olha, direito do tecido contra direito, costura com costura, ó, segura, costura com costura, segura firme. Aí eu vou pegar essa parte marrom descosturada, essa parte escura, olha, e eu vou juntar com a outra parte marrom, sem soltar aqui onde eu emendei, tá? Ó, junta. Olha onde eu emendei, tá? Aqui, ó, costura contra costura, tá? Aqui. Vou até alfinetar para não perder ela, tá? Aqui. Essa parte marrom, eu vou juntar também, vou colocar aqui, olha, uns alfinetes para prender. E essa parte do forro marrom clara, tá vendo? Essa parte que tá também faltando costurar, eu também vou juntar uma com a outra. Vou alfinetar. E nós vamos passar uma costura, pezinho de máquina, nada de costuras largas, até chegar lá embaixo na barra. Então, ó, dá uma olhada no que a gente tem, olha. Costurado aqui, costurado não, alfinetado essa parte do centro das costas. E alfinetado essa outra parte do centro das costas. Então, a gente vai costurar tudo isso aqui agora. Então, para nós fazermos a barrinha, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar toda a peça aqui dentro, olha. Vou pegar a barra e vou, como se fosse um saquinho, enfiar a peça aqui dentro. Aí eu vou costurar, eu vou alfinetar e vou costurar deixando um pedaço sem costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, costurando. Quando chegar aqui mais ou menos, eu vou pular um pedaço e costuro o restinho. Vou fazer isso. Olha, costurei e deixei esse pedaço sem costurar. Vai cortando sempre os excessos de linha, que é melhor. Por esse buraquinho que você deixou aberto, você vai desvirar. Então, a gente não colocou todo o colete aqui dentro, como se fosse um saquinho. Então, agora você puxa por esse buraco e desvira ele todo.
Você vai arrumar as quinas, então põe uma tesoura, alguma coisa pontuda e arruma as quinas ali no cantinho da barra. Ficou só esse buraquinho aberto, mas olha, a barrinha tá toda feita. Nós vamos fazer o mesmo com o outro lado. Então, essa parte da frente, olha, eu vou colocar todo o colete, vou vestindo, empurrando ele como se fosse um saquinho. E a mesma coisa, eu vou costurar, deixando um pedaço sem costurar. Fiz lá também a mesma costura, deixei um buraquinho aberto, uns 10 centímetros mais ou menos. Se o seu tecido é muito grosso, você deixa um buraco um pouquinho maior. E aí, você vai pegar o tecido, a peça lá dentro, e vai puxar devagarzinho, trazendo toda ela para fora. Cuidado para não arrebentar as costuras, vira os cantinhos. Ficou esse pedacinho, né? Então, agora esse pedacinho aberto, você vai lá no ferro, passa bem essa beiradinha, tomba aqui, olha, uma sobre a outra, e aí com pontinhos à mão, você vai fechar isso com pontinhos invisíveis. Você vai pegando um pontinho embaixo, um pontinho em cima. Vou deixar também um vídeo aí para vocês aprenderem a fazer os pontinhos invisíveis à mão, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Na descrição do vídeo também eu vou deixar o link dele. Você vai fechar com os pontinhos à mão de um lado, os pontinhos à mão do outro lado. Gente, se você conseguiu fazer essa peça, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer as outras peças de blusa online. Então, dá uma olhadinha lá. Olha que legal, tá pronto o nosso colete. Passa bem, deixa tudo bem passado, assentadinho, bonitinho. Você tem esse lado para usar e tem o outro lado também para usar. Aí, você veste, pega o seu cinto e amarra ele na direção da cintura. Então, se você quiser aprender mais sobre outros tipos de blusa mais elaboradas, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o link sobre o curso de blusas. Se interessar, dá uma olhadinha, ver como é que é, lá tem vídeo explicando os modelos que você vai fazer, mas é tudo passo a passo, desde a base, a montagem do modelo, o corte, a costura e o acabamento. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aí um likezinho, pode deixar seus comentários, o que você achou, suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.